Um processo de crescimento em qualquer área, ele é uma jornada que normalmente é assim. Você quer se desenvolver naquela área, seja relacionamento, seja saúde física, seja na questão da prosperidade. E aí você passa por certas dificuldades. Essas dificuldades podem fazer com que você aprenda ou não algumas lições. E aí você coloca em prática aquelas lições e você volta melhor do que você estava antes e você vai crescendo. Então é mais ou menos assim, você começa num nível, e aí você cai e depois você dá um salto, e aí você continua e depois vão aparecer outras dificuldades e você aprende mais um pouco, decai às vezes aquele nível e depois volta num nível melhor. E algumas pessoas passam por um processo de queda muito profundo, muito grande. Então tá nesse nível aqui, tem uma queda muito intensa, muito grande, e aí tem um aprendizado ainda maior, porque quando você está num sofrimento mais intenso, a tendência é que você busque mais respostas, né? Esse foi o meu caso, né? Quando eu estava, na minha adolescência, na minha infância, eu nunca tinha enfrentado problemas financeiros, porque minha família era de classe média, tinha um salário estável, minha mãe funcionária pública, meu pai também tinha um emprego estável, então eu nunca tinha visto nada, problema financeiro acontecer. Então tinha ali uma certa estabilidade. Quando eu comecei a minha vida profissional e eu resolvi abrir uma empresa, eu não tinha experiência nenhuma nisso, eu estava cheio também de bloqueios que eu nem tinha consciência, então o resultado foi bem desastroso. Eu estava num nível e eu caí e fui para o fundo do poço. E aí nesse fundo do poço o sofrimento era tão intenso que a minha única saída naquele momento era buscar conhecimento, me entender. Fui buscar livros, textos, eu pesquisava na internet por horas, e aí fui começando a compreender por que é que eu tinha caído naquele poço. Comecei a entender sobre os processos de autossabotagem, comecei a buscar autoconhecimento, entender sobre a parte emocional, que eu nunca tinha curiosidade sobre isso, não tinha nenhuma inclinação naquela época, parecia que eu não tinha nenhuma inclinação para entender sobre essa área. Então mergulhei tão fundo nesse estudo, nessa experiência, que depois quando eu consegui superar as dificuldades, eu voltei muito melhor do que eu estava antes e ainda consciente de quais são os erros, quais são as dificuldades que eu tenho e que outras pessoas têm também. Normalmente as pessoas que mais conseguem ajudar as outras, que conseguem ensinar de uma forma mais aprofundada, são as que passaram por uma experiência muito profunda de fracasso, de insucesso. Então, se você vai aprender com alguém que ensina sobre relacionamentos, normalmente o melhor professor daquela área, a pessoa que consegue ir mais profundo e ensinar melhor os outros, é alguém que teve sérias dificuldades nessa área e depois ela conseguiu superar. Porque as pessoas que nunca passaram pela dificuldade, elas fazem aquilo no automático. Elas podem até ter um grande sucesso, né? Vamos supor uma pessoa que sempre teve facilidade com a questão financeira, sempre cresceu, ela faz aquilo de forma automática. Ela não sabe por que ela tem sucesso, ela simplesmente tem sucesso. Ela funciona no piloto automático e ela consegue crescer cada vez mais. Então, é difícil ela enxergar os erros e as dificuldades que as outras pessoas têm. Então, você acaba aprendendo ou com a sua própria jornada de sofrimento, às vezes você consegue aprender, às vezes não, e aí o sofrimento se mantém, ou melhor ainda, hoje você pode aprender com a jornada de outras pessoas, né? Por isso que é incrível esse mundo hoje online, tanta conexão com tantas pessoas, tantos aprendizados que você pode ter, e aí você pode se conectar com alguém que passou por uma jornada, que aprendeu alguma coisa, que superou alguma dificuldade, e no lugar de você passar pela experiência, você aprende com a experiência de uma outra pessoa. Então é um caminho muito mais suave. Então quero aproveitar aqui e convidar você para participar da Jornada da Prosperidade, que é um evento online gratuito que eu faço 1 ou 2 vezes por ano. Então vou deixar aqui um link em algum lugar aqui desse vídeo, nessa página. Clica lá para você se cadastrar. E aí você vai receber todo o conteúdo sobre a minha experiência, como eu superei as dificuldades na questão da prosperidade, como eu ajudei outras pessoas. Eu explico tudo de forma bem didática, bem simples, passo a passo. Você vai entender como é que a fisiologia da autossabotagem funciona, como as redes neurais levam você a perpetuar processos de autossabotagem, como é que a química do seu corpo também leva você a repetir situações e ficar preso num círculo vicioso de autossabotagem, e como superar isso, como a técnica da EFT pode te ajudar
a reconfigurar o cérebro, a mudar a sua fisiologia, limpar crenças e emoções que você carrega, que vem colocando você nesse círculo da autossabotagem, para que você possa também atingir um patamar cada vez melhor. Então eu mostro a minha experiência, o porquê, como eu consegui superar, como você pode fazer isso também, e também histórias de pessoas, de alunos meus que conseguiram esses saltos na prosperidade a partir do aprendizado que eu tive, que eu consegui depois passar para essas pessoas. Então é isso, né? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui embaixo. Eu sempre leio e respondo algumas perguntas. E quando você comenta, quando você faz uma pergunta, isso também me dá mais material para que eu possa criar mais vídeos como esse. Então é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.